Oi, Esther. Olá, paz do Senhor. Olá, que paz. Bênção. A paz do Que Senhor. bênção, que É um alegria, prazer, alegria. né? Com certeza. Gente, eu fiz uma live com a Esther no Instagram, foi uma live assim, abençoadora, emocionante, impactante. Eu não tenho nem palavras para descrever aquela live. Está gravada lá no IGTV do meu Instagram, Ministério Monique Boniolo. Depois você vai lá e assiste. Ela falou sobre como receber as crianças, né? Como abordar os pais. E foi assim, enriquecedor. E hoje ela vai estar aqui com a gente, está com a gente novamente, né, para a honra e glória do Senhor. Muita alegria por você ter aceitado o convite, né, por estar aqui. Eu admiro muito, né, essa humildade. Eu sempre falo aqui das pessoas que estão disponíveis, estar sempre compartilhando o seu conhecimento com a gente. Isso é bom demais, né? Todos nós aprendemos, e acredito que você também, mesmo sendo a palestrante, você é abençoada por estar aqui. Então, muito obrigada por aceitar. E eu vou estar fazendo uma oração aqui por você, para que possamos, então, deixar você à vontade nesse momento conosco. Amém? Amém. Querido Deus, nosso Pai, Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Ó Deus amado, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia aqui juntos, ó Pai, nessa conferência, Deus. Mesmo distantes um do outro, estamos aqui juntos, unidos, ó Pai, no mesmo propósito, Senhor. Que aprender mais, Senhor, adquirir mais conhecimento, ó Pai, para te servir, Senhor, no ministério com as crianças, conforme a tua vontade, Pai. Obrigada, Senhor, por todos os palestrantes que passaram por aqui até hoje. E te peço, Senhor, de forma especial, pela vida, Deus, da Esther Bonifácio, que está aqui conosco. Ó Pai, abençoa a tua filha, a tua serva, Senhor, neste momento que ela estará aqui, ó Deus. Ó Pai, que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que ela possa estar palestrando nesse momento, Pai. Abençoe a família dela, Senhor, a tua casa, o teu ministério, o seu trabalho, Deus. Guarda, proteja, Senhor, a tua filha de todo mal, Pai. Muito obrigada pela vida de todos que estão aqui participando neste momento, Senhor, e também todos aqueles que estão participando da conferência como um todo, Pai. Abençoe todos os participantes, Senhor. Assim também como eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai, o projeto entre nessa história, Senhor. E a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã, fique à vontade, agora o momento é todo seu. Amém? Eu vou estar me retirando para que você possa estar começando. A paz, Senhor, a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Esther Bonifácio, agente da salvação da Junta Mundial de Missões Infantis. Trabalho aqui na minha cidade com o departamento infantil, sou líder do departamento infantil e sou superintendente adjunta da Escola Bíblica Dominical. Também temos uns trabalhos aqui referente à União de Ministérios Infantis, aqui, né, de Barra de São Francisco, todas as igrejas, né, a coordenadora, né, do departamento infantil, de todos esses líderes daqui, que é uma bênção. E a gente faz a obra do Senhor, né, com gosto, a gente gosta. No meu trabalho secular, eu sou professora de educação especial, estou na Secretaria de Educação, na pasta de Educação Especial Inclusiva, e a gente desenvolve um trabalho aqui na cidade de Barra de São Francisco, bem relevante em relação a crianças, né, com deficiência. E o meu livro, né, sou escritora do livro, Somos Especiais, né, Base para a Inclusão da Criança com Deficiência na Igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inclusivo. E isso é um dos temas que levou a gente também a buscar entender um pouquinho essa questão de como está evangelizando essas crianças. Uma das coisas que me despertou para escrever o livro foi justamente o não evangelismo de crianças
com deficiência, ou que tivesse alguma dificuldade de aprendizagem. Porque nós, né, líderes, quando eu falo a gente, eu falo eu, né, a minha condição de mim como professor, né, de eu como professora, de uma classe de juniores ou na classe de EBD, seja ela qual a faixa etária, e não atentar para os detalhes que tem, ou mesmo quando eu saía para evangelizar, né, não atentava para o detalhe de que uma criança cadeirante, uma criança surda, uma criança cega pudesse também aprender e entender Jesus Cristo e aceitar a Jesus Cristo, né? Quantas vezes nós saímos para evangelizar e deparamos com uma casa onde tivesse um deficiente e a gente não se dirigia ao deficiente, mas sim a outra pessoa, né? Que respondesse pelo deficiente. A pessoa com deficiência, ela não é capaz também de responder por si. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que quando Jesus Cristo ele dá a sua ordem imperativa, né, para a grande comissão, ele aborda verbos fundamentais para a nossa fé cristã. Ele adiciona justamente, né, são 4 verbos que falam sobre nós irmos, ir, ser discípulo, batizar e ensinar. Então, esses 4 verbos de ação, ele está ligado também para todas as crianças ou todas as pessoas, sem distinção. Então, quando eu lembro assim, do meu entendimento desse versículo, quando falava, né, a ordem de Jesus com todas as nações, então eu imaginava assim, eu tenho que pregar para todas as nações, povos, mas eu pensava só no quê? Na etnia, eu não pensava na pessoa em si. Era para os índios, mas para os índios quem? Os índios normais? Né? É para os negros, é para os africanos, é para a Ásia. A gente pensa nas nações. Sim, é nas nações, mas sem restringir ninguém. E lá em Romanos fala, né, que todos pecaram e destituímos da glória de Deus. Já que todos não têm distinção, então nós temos que contar também a criança com deficiência. Então, a evangelização da pessoa com deficiência é uma importante tarefa, né? Que, infelizmente, às vezes é esquecida por muitas igrejas em suas ações evangelísticas. Tem um dado aqui que eu trouxe para vocês verem. Segundo o IBGE, do censo de 2010, tá? Estava 45,6 milhões de pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência. Esses 45.600 milhões, mais de 38 milhões vivem nas cidades, enquanto pouco mais de 7 milhões vivem nas áreas rurais. Desse total, a deficiência visual mais apontada é das deficiências motoras, auditivas, mentais e intelectuais. O que eu vejo com esses números? Esses números, ele reflete, né, o tamanho do campo missionário que precisa ser desbravado. Às vezes, contemplamos as ações evangelísticas em diversas cidades, estados, países, mas não consideramos a evangelização da pessoa com deficiência como algo importante e fundamental. E a diferença das pessoas não pode justificar a indiferença nossa. São diferentes, não tem como eu evangelizar. Isso não justifica. Por isso, o tema inclusão de crianças especiais na igreja, né, que é o tema do meu livro, Somos Especiais, ele precisa estar constantemente presente, né, nas pautas de formação, tanto dos professores de adultos, quanto nos professores do culto, quanto nos evangelistas infantis,
porque é importante também que o evangelista, né, de criança, ele tenha isso na sua mente, porque quando ele chega a uma igreja para pregar o evangelho, ele tem que contemplar esse evangelho, essa palavra que Deus está mandando para ele, para todas as crianças. Então, é importante o evangelista já estar preparado, pensando que ele pode ter na sua palestra, na ação, na sua palestra, alguém com uma deficiência. E como ele vai reportar essa pessoa? Como ele vai se dirigir a essa pessoa? Então, precisamos ter isso nas nossas pautas de ação. E é muito importante, eu louvo a Deus pela vida, né, da Monique, de estar incluindo esse tema nas plenárias dela, né, no seminário, nas lives. Isso é muito importante. Eu fico feliz quando um pastor de igreja, né, ele tem preocupação. Quando o pastor pensa, né, nessas crianças que precisam de formas diferentes de ser evangelizadas, que precisam de formas diferentes entender a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos a esses pequenos detalhes que é de grande importância nas nossas vidas ministeriais quanto evangelista de criança. Porque as crianças, como nós vimos os dados aí, elas estão aí. Sempre eu cito, né, que eu trabalho numa escola muito grande, e essa escola tinha um alto índice de crianças com deficiência. E quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação, e a gente foi fazer o levantamento das crianças com deficiência no município, a gente ficou assustado, porque temos muito. E uma das coisas que me despertou foi assim, que essas crianças elas não estão nas igrejas. São poucas as crianças que frequentam a igreja. E o porquê que essas crianças não frequentam a igreja? Para fazer uma pesquisa, né? Uma das principais causas que a criança não frequenta a igreja é a vida, é o evangelismo, que não é direcionado a elas. Então, não tem como elas irem à igreja. Quando elas estão na igreja, elas não têm o apoio necessário para que ela aprenda ou para que ela permaneça na igreja. Então, é muito importante nós estarmos pensando nessas questões quando nós estivermos dentro do nosso Ministério Infantil, trabalhando com os nossos professores. Onde estão as crianças com necessidades especiais? Onde estão as crianças com deficiência? Onde elas estão? Nós temos que ir. O ide de Jesus, ele é imperativo, né? Ide fazer discípulos, batizar e ensinar. E essas crianças, elas precisam ser resgatadas para o Senhor, porque são pecadoras, e elas precisam disso, e cabe nós, né, falarmos do Senhor Jesus Cristo. A suficiência de Cristo para as pessoas com deficiência. Na Bíblia, nós encontramos vários personagens bíblicos que são citados como alguém que possuía, né, uma deficiência. E isso desde do Antigo Testamento até no Novo Testamento. Nós vemos essas questões. Eu até separei aqui um versículo em Êxodo, quando o Senhor ele chama Moisés para fazer uma grande obra. E quando chama ele fala assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente de ontem nem de anteontem, e nem ainda desde ter falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mas eu acho importante e lindo o que Deus responde para ele. E Deus fala assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez ou quem fez o surdo, ou o que vê, ou o cego, sou eu, o Senhor? Então, quando nós vamos pregar para uma criança ou uma pessoa com alguma deficiência, nós não temos que questionar se é ou se não qual a deficiência dela, qual o grau da deficiência dela, qual o limite da deficiência dela. Nós temos que falar do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, né, o Senhor Deus, que essa pessoa é capaz de fazer com que essa pessoa entenda.
Então, quando eu falo assim, de nós falarmos de Jesus, eu costumo brincar com as professoras aqui, tá respirando, tá com o coração batendo? Pregue a palavra de Deus para essa criança. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é capaz de entrar lá no coração e fazer os ajustes necessários que eu não consigo fazer. O que cabe a mim fazer é os recursos necessários para que essa criança entenda a palavra de Deus. E quais seriam esses recursos necessários para as crianças com deficiência, né? Aí a gente tem que pensar, se essa criança nós precisamos, né, de um intérprete de Libras, alguém que fale em Libras, ou se essa criança ainda não é alfabetizada em Libras, nós temos que incluí-la no meio da linguagem, no meio do conhecimento, do entendimento, que ela possa ter acesso a informações. Então, é importante nós pensarmos nisso. Quando nós lemos lá em Levítico, né, sobre a ordem do Senhor, olha, é uma ordem muito interessante. Ele fala assim, não amaldiçoem os surdos, nem ponha pedra de tropeço à frente do cego, mas tema o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando a gente pensa nisso, em outras palavras, né, é a mesma coisa que a gente está pensando no texto dizendo assim, o surdo não escuta os insultos ou a sua indiferença, nem você vê, né, o faz de conta que você faz com ele. Mas Deus, ele é justo e vê tudo. Então, quando nós ignoramos um cego, ignoramos um surdo, ignoramos um deficiente, nós não vamos prestar conta a ele, nós vamos prestar conta a Deus, porque Deus, sim, ele está vendo tudo. E ainda nos versículos, né, nós temos um Deuteronômio que fala, né, uma grave exortação ainda, que fala assim, maldito quem fizer o cego errar o caminho. Então, gente, é uma responsabilidade muito grande as nossas vidas como evangelistas, como servos de Deus. Então, nós temos que estar atentos a essas questões da evangelização para as crianças. Então, se você ler a Bíblia e entender a citação que fala, é uma grande realidade para nós. De como evangelistas estamos falando do amor de Jesus para essas crianças. Aí, quando a gente fala assim, o som do evangelho para o surdo, como seria? As pessoas com deficiência auditiva, né, elas precisam ser evangelizadas. E depois de evangelizadas, elas precisam ser discipuladas. Infelizmente, essa realidade, ela mostra um grande disparate aí entre as igrejas, porque nem todas as igrejas, ela tem um de Libras. Então, por isso que a gente vê assim, na minha igreja não tem surdo. Minha igreja não tem surdo. São poucas igrejas que têm surdo. Mas será por quê? É porque não existe surdo na sua cidade? Ou é porque os surdos, geralmente, eles procuram uma comunidade, né? Para eles se entenderem, né? Entre si. Então, eles vão procurar um lugar onde tem alguém que saiba Libras, para conversar com ele. Porque ele não é deficiente, ele só tem uma deficiência auditiva, né? Ele tem todas as outras funções plenamente capazes de fazer algo para o Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter isso em mente, pensar nisso na minha igreja. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as igrejas que têm um ministério de surdos, uma igreja que tenha um intérprete de Libras, todos os seus cultos são traduzidos em Libras, pessoas surdas também ter acesso à mensagem que está sendo pregada, possa ter essa mensagem que seja cantada, né? Então, é muito importante. E é de grande importância que entre os membros da congregação, pelo menos alguém que saiba Libras. Se não temos, nós precisamos entrar em contato com alguém que saiba ou querer aprender. E nós, como professores, a gente precisa, né, querer aprender. O meu sonho é aprender Libras. Já fiz curso, não é fácil. Não é fácil, mas pelo menos o básico a gente precisa saber, né? Um bom
um bom dia, né? Boa noite, né? Dá um sorriso, dá um oi. Então, algumas informações simples é importante você entender em Libras para poder dirigir alguém. Isso é muito importante, a pessoa fica super feliz quando alguém se dirige a ele na linguagem que ele entende. Então, essa é uma da visão que nós temos que ter como evangelista de criança. Precisamos entender essas questões. Então, quando a gente vê a visão de Cristo em relação, né, aos cegos, quantos cegos, né, o Senhor Jesus Cristo restaurou a visão, restaurou a sua vida, né, deu dignidade para que elas pudessem voltar ao seio da família, porque se nós olharmos e vermos a história, né, das deficiências da Bíblia, quanto da nossa história secular, que sempre eles estiveram à margem. E eles sempre precisaram de alguém que o evangelizasse, que o trouxesse para o meio. Então, a gente vê, né, o que Jesus fez, né? Ele, em relação às questões com as deficiências visual. Se, por outro lado, ele não necessitava de alguém para se comunicar, ele precisava de alguém que guiasse. Porque falar, ele falava, né? O cego de Jericó, ele gritava alto, mas precisava de que alguém o dirigisse até Jesus, levasse até ele. Gritava, ele sabia falar, mas ele não sabia encontrar onde estava o mestre. Precisava que alguém o levasse. Da mesma forma, quantas pessoas estão gritando do nosso lado e nós não estamos sabendo como dirigir essa pessoa a Cristo, levar essa pessoa a Cristo. E são coisas, de repente, simples, que talvez eu não sei, que talvez outro não saiba, mas que se nós buscarmos orientações certas, nós vamos conseguir fazer, né, cumprir a ordem imperativa de Jesus Cristo, né? Que é tão importante isso aí. A gente já fica feliz que nós temos a Bíblia em Braille, mas só a Bíblia em Braille. Temos livros, revistas de evangelho em Braille, nós não temos versículos bíblicos ou mensagens evangelísticas, né, que possa ser dada para o cego. Então, falando da própria Bíblia, é raro nós também encontrarmos esse material de apoio dentro das igrejas. Na minha igreja mesmo não tem Bíblia Braille. Aí a gente fala assim, mas não temos cego. Tá, nós não temos cego. Será que não temos cego? A gente para pensar, sim, tem. Na congregação tal tem um sim. E aí, será que ele não tem vontade de ele próprio ler a Bíblia sem que outra pessoa o leia? Então, é importante nós estarmos pensando nessa autonomia que nós temos que dar para as pessoas. Porque não é porque alguém possa ler para ela que ela não tenha desejo de ler a Bíblia, meditar sozinha a Bíblia. Então, é importante uma Bíblia Braille para dentro das nossas igrejas. E se a gente ligar lá, né, na Associação Bíblica, eles tem um apoio, né, especialmente para as pessoas com deficiência. Então, é uma coisa que a gente pode, né, pensando e colocar dentro das nossas igrejas. É interessante também que haja um planejamento em relação à evangelização das pessoas com deficiência visual, preparando folhetos, né, produzidos para atender às limitações das pessoas. Quando falamos tanto o folheto em Braille, né, nós falamos também em um folheto de comunicação alternativa para as crianças, as pessoas que não saibam ler, ou para as crianças que são, principalmente os autistas, que não são verbais, que eles entendam só por PECs, que a gente fala que é peça de comunicação alternativa. Então, nós temos que pensar esses folhetos evangélicos. De repente, eu falando, Jesus te ama,
não consiga entender, mas se eu levar um coração, levar o Jesus, mostrar para ele que Jesus o ama, Jesus segurando um coração que representa o amor, ele vai entender. E o Espírito Santo que vai fazer o entendimento dele. É como lá o Senhor falou, não sou eu que fiz o cego, não sou eu que fiz o surdo, não sou eu que boca. Então, o Senhor nos fez para a honra e glória do seu nome. Então, nós precisamos o quê? Fazer a nossa parte de ir evangelizar, né? E falar de Jesus para ele. A outra parte de entendimento, de aceitação, isso aí é com o Espírito Santo. Então, além, né, de acessibilidade ser algo fundamental nos nossos templos, além, né, de quando eu falo dos folhetos, da Bíblia, quando eu falo da acessibilidade, que são rampas para os cadeirantes, quando eu falo de termos um mínimo de acessibilidade para as pessoas serem evangelizadas, né, é pelo menos o amor. Nós temos que ter para com as pessoas, ter compaixão por essas pessoas. Tem uma irmã que, Patrícia, parece meu filho, né? Ele é autista e com a ajuda de quebra-cabeça de histórias bíblicas, e isso aí. Então, são coisas, né, que vai ajudar a entender a palavra de Deus. Mas isso precisa que eu disponibilize para ela, que eu faça para ela, que eu, né, me direciono a ela. Se eu a ignoro, se eu a deixo de lado, se eu não chego perto dela, ela não vai ter acesso. E vocês não sabem como é importante, como é lindo quando uma criança com uma deficiência, ela entende o amado dela para servir e como elas servem com muito mais amor e assim, puro de coração. É muito lindo ver uma criança adorando a Deus, uma criança com deficiência. Não era para a gente se sentir assim, né, tão assim, maravilhado com isso. Mas porque são coisas tão raras de acontecer que quando você vê uma criança com paralisia cerebral levando ao Senhor, ora, porque a dificuldade da articulação da fala, do seu gesto, do seu movimento, você vê aquela criança louvando ao Senhor com tanta dificuldade, mas ela não coloca a sua dificuldade para louvar ao Senhor, porque ela quer louvar ao Senhor. E isso é importante, nós temos que ter o quê? Paciência de ouvi-la e de deixar ela se expressar, né, o seu louvor a Deus. Tá difícil, tá, de repente você não compreende as palavras que ela está falando, mas ela está louvando a Deus. Na minha cidade tem um aluno lá da EBD que ele tem síndrome de Down e é autista. Então, ele tem também um pouquinho de deficiência intelectual, mas ele ama louvar ao Senhor, ama ler a Bíblia. Ele sabe muitos hinos da harpa cristã de cor. E todos os cultos infantil, ele quer louvar ao Senhor. E aí você tem que ensinar outros a respeitar esse momento dele, que é o momento que ele está adorando a Deus. Da mesma forma que a gente respeita os outros que vão lá louvar lindo e maravilhosamente, ele também está louvando lindo e maravilhosamente do jeito dele, do jeito que o Senhor fez. Então, nós temos que, além de dar essa oportunidade para eles, nós também temos que ensinar os outros a respeitar esse momento. Então, é importante nós pensarmos nisso. Além da maioria das pessoas que realizam o evangelismo, não vê, em muitos casos, como lidar, né, com os deficientes, muitos dos nossos templos também não estão preparados para recebê-los. E isso é triste, porque a gente se depara com templos que estão no segundo andar e não tem rampas, né? Não tem portas alargadas, não tem piso tátil, não tem o intérprete, né? Isso aí já é o mínimo, né? Então, nós preocupamos tanto com a qualidade do som, veja, né? Melhor som, mas nós não estamos preparados ninguém para se comunicar em sinais
com a pessoa com deficiência. Nós estamos tão criteriosos em os melhores pisos e porcelanatos para as nossas igrejas, mas nós esquecemos, né, de atentarmos para os detalhes do piso tátil para as pessoas cegas, né, para elas se locomoverem. Nós gastamos recursos sofisticados, itens de decoração nas salas bíblicas dominicais, né, mas esquecemos de preparar as instalações para a boa sinalização da pessoa com deficiência auditiva, a pessoa em braille, né? Colocarmos as placas de identificação para que ela possa, ela mesma, se direcionar aos locais. Porque se tiver essas sinalizações, se tiver acessibilidade, as pessoas, elas têm autonomia. Muitas delas estudam. Temos pessoas que são surdas, que são excelentes professores. Um amigo mesmo, o Jerry, ele é responsável aqui na nossa região do Espírito Santo por todas as traduções dos livros, por todas as correções dos livros. Então, o que eu preciso dar às pessoas? Oportunidade para que elas possam fazer o seu querer, fazer a sua obra, a obra do Senhor Jesus. Então, quando nós gastamos tanto dinheiro, né, para ter templos maravilhosos, salas lindas, super decoradas, mas nós pensamos, né, nas instalações de sinalizações braille nos lugares, nas entradas, nas portas, identificando as bibliotecas, no banheiro, identificando a nave do templo, os corredores, né? A gente não pensa nisso. Então, nós temos que pensar nessas questões, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda, né? Ele está falando, nós não podemos mais brincar de inclusão, nós fazer realmente que a inclusão, ela aconteça de fato e de direito nos nossos dias, nos nossos locais de trabalho, na nossa igreja, nos locais. No caso da criança com deficiência, é fundamental a compreensão, né, da acessibilidade para que ela possa compreender os conteúdos. Então, as revistas, né, é o que você prepara para a sua escola bíblica dominical, ela precisa contemplar também as crianças com deficiência intelectuais. Aí, assim, aquela criança que briga demais, aquela criança que fala alto demais, aquela criança que não se comporta, né? De repente, é até falta de alguma coisa para que ela faça, que interesse dela, para ela ficar quieta. De repente, se nós entendermos, né, quais são as habilidades dela, nós vamos dar direito para que se desenvolva as suas habilidades. Porque muitas das vezes nós focamos muito na dificuldade da criança e nós não as possibilidades que essa criança possa contribuir para o reino de Deus. Então, eu acho muito importante nós, professores, estarmos muito atentos a essa questão do evangelismo, seja em qualquer momento, em qualquer local, em qualquer lugar, pensarmos nas coisas. Eu fico triste quando eu chego em uma igreja, eu vejo aquelas coisas tão... E aí eu vejo uma criança autista, ou uma criança com alguma deficiência intelectual, ou uma paralisia, e ela não é incluída no culto, ela não é incluída nos momentos de louvores, ela não é incluída em nada. Ela está lá quietinha no cantinho e fica lá quietinha. Se tiver quietinha, tá ótimo, tá bom, né? Mas e aí? E aquela criança hiperativa, aquela criança que te dá... vou mandar ela voltar para a sala dos pais, aí os pais ficam com raiva ou ficam chateados e não voltam mais na igreja. Por quê? Porque não teve acolhida para essa criança. Ela não teve uma pessoa que a recebesse da forma que ela merece e da forma que ela entende. Então, é importante nós estarmos pensando. Em relação aos autistas, temos um grande índice de crianças autistas nascendo, e as estatísticas, elas não estão, pelo contrário, elas estão cada vez mais, estão
aumentando ainda mais a questão dos autistas e as nossas igrejas. E nós precisamos ter o mínimo de conhecimento sobre essas questões para podermos dar o mínimo para essas crianças, que elas também precisam ser alcançadas para Cristo. Quando você dá sorte, né, que eu falo assim, da sorte, pessoas que falam assim, graças a Deus, fulaninho de tal é autista, mas ele é um autista funcional, muito inteligente. E a gente, né, vê que muitas vezes a criança, a maioria delas, né, das crianças autistas, elas também têm uma outra comorbidade, que é uma deficiência intelectual, que é uma outra patologia, de repente, e elas precisam de tomar medicamentos, os não verbais, elas precisam dar uma alternativa para que elas entender a palavra de Deus, porque se ela chega no local e tá falando, e ela não entende, ela vai o quê? Estressar. Se o som tá alto e ela tem, né, sensibilidade auditiva, ela vai gritar, vai chorar, vai entrar em crise. Se ela tem sensibilidade sinestésica, ninguém pode ficar pegando nela. Né? Se ela tem sensibilidade olfativa, cheiroso, né? Visual, coisas coloridas demais, dispersa ela. Ela precisa de que você entenda ela. E não tem melhor forma de entender a pessoa quando você evangeliza a pessoa. Evangelizar não é levar o evangelho àquela pessoa e conhecer essa pessoa, trazer para que ela seja conhecida do seu pastor? O pastor que nós estamos falando aqui é Jesus Cristo. Então, nós temos que, em primeiro lugar, entender e conhecer essa criança. Como que nós podemos conhecer essa criança? Buscando informações, tanto com ela, com a própria criança, que a própria criança ela pode te falar. Se você observar os gestos dela, a forma de olhar, o jeito dela, te informa coisas que, se você prestar atenção, você vai assim, gente, olha ali. Olha como ela se comunica, olha como ela fala, olha como ela sente, olha como ela reage aos diversos sons. Então, nós temos que, se nós não sabemos disso, nós temos que buscar informações. Isso mesmo, a Monique está falando aqui, né? A criança busca informações. Nós temos que buscar informações. A internet está cheia de informações. Compra o livro da Tia. Tem muita informação aqui nesse livro. É um livrinho super fácil de manusear, de ler, uma leitura rápida, uma leitura fácil. E aqui a gente fala um pouquinho de cada deficiência. Aqui eu falo um pouquinho, né, da deficiência auditiva, um pouquinho da deficiência intelectual, dos transtornos, das crianças com TDAH, que é os transtornos de atenção. Nós temos as dificuldades dos espectro autistas, né? As dificuldades de locomoção, como as crianças com síndrome de Down, os transtorno opositor desafiador, como é que ele reage, o que é isso aí? Porque são tantos transtornos, são tantas deficiências, que realmente você fica muito perdida no assunto. E a nossa, a questão nossa mesmo é o quê? Deixar para lá, né? Eu não vou, é muito difícil essas coisas. Só que é muito importante para nós. Nós precisamos lidar com isso. Tem como lidar, né, com os pais que não reconhecem a dificuldade dos filhos. Essa aí já é uma outra dificuldade. Eu falo um pouquinho disso no livro também, sobre porque o que acontece? A gente tem que entender também o pai, porque o pai, todos os pais, né, as mães, elas sonham com filhos perfeitos. E quando recebem essa criança, elas entram no luto, elas entram numa fase de negação. Muitas custam reconhecer que o filho tem algum problema, outros ignoram e outros escondem os filhos. Então, é muito importante nós, com jeitinho, com sabedoria, orar a Deus, pedir discernimento do Espírito Santo, para nós estarmos chegando a esses e falar, né, do poder ajudar esses pais. Porque muitas das vezes os pais também, eles não sabem como fazer,
porque estão mentindo. Tem pais que não sabem nem que muitos dos filhos deles tenha direito ao LOAS, né? Ou direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que tem direito a uma matrícula especial na escola. Muitos não têm direito, não sabem os direitos que têm. E na igreja também temos que informar sobre os direitos dessas pessoas. E na nossa igreja, né? Quando eu falo nossa igreja, nossas igrejas, nós temos que ter um trabalho de apoio para esses pais que, quando chegam à igreja, precisam ser recebidos e acolhidos. Porque esses pais que não aceitam a deficiência dos seus filhos ou têm dificuldade de falar da deficiência do seu filho para outras pessoas, é porque eles estão com algum problema. E eles precisam ser olhados também, cuidados também, acolhidos também, evangelizados também. Então, nós precisamos ter isso. Até uma pessoa que a Beth está falando, crianças especiais, temos que saber conquistar a sua confiança. Isso mesmo, nós temos que confiar. Tem crianças que tem pessoas que crianças abraça. Não, gente, criança autista abraça, só que ela só quando ela se sente segura, quando elas percebe que realmente você se importa com elas, porque são muito sensíveis e elas percebem, assim, se você aceita ou não aceita ela, se você gosta ou não gosta dela. Então, as crianças, elas são aceitas da mesma forma da gente. A gente não se sente bem do lado que nos acolha bem. Assim, as crianças, elas precisam se sentir seguras, se sentir amadas. Se elas se sentem assim, aí sim, elas vão chegar para você, você vai conseguir se comunicar muito bem com ela, porque elas vão ver em você a pessoa que ela pode confiar, que ela pode contar, né, em todos os momentos. Então, por isso que é importante você ter um mínimo de comunicação com essa criança, seja em livro, seja em braille, seja em comunicação alternativa. Nós temos que ter um mínimo de comunicação com as crianças, para que elas se sintam acolhidas. É muito bom mesmo. Isso aí, falar em Libras e eu consigo me comunicar com ela super bem. E com certeza, essa criança, ela só vai procurar você, né? Porque é assim, aqui na igreja, os especialistas em deficiência intelectual, eu me dou bem com as com deficiência intelectual. Então, parece assim, uma coisa, um chama, assim, aonde eu tô, parece que a criança sabe que eu entendo elas. E ela já vem para perto de mim. Foi interessante um dia que eu estava lá no Rio de Janeiro e nós estávamos sentados em um bar, numa lanchonete, né, fazendo um lanche. A tia Chique até estava junto, a tia Nana, e aí sou um síndrome de Down. E aí eu olhei para ele, aí ele parou e começou a conversar. Aí a menina, você conhece ele? Eu falei assim, não, nunca ouvi. Aí ela falou assim, nossa, mas como ele conversou, se expressou? Mas é por quê? Porque ele viu no meu olhar que eu não tinha discriminação para com ele. Então, da mesma forma, a criança, seja ela auditiva, seja ela cega ou com deficiências intelectuais, ela vai olhar nos seus olhos e eu sei que vai expressar você a discrimina ou não, se você a entende ou não, se você recebe ou não. Então, é muito bom. Trabalho com plaquinhas na creche onde está dando resultado, graças a Deus. Isso mesmo. A gente tem que utilizar de todos os nossos recursos que nós temos, né, alcance. Graças a Deus, nós temos muita coisa e agora mesmo a gente está tentando fazer, né, para o Ministério Infantil, uma unificação símbolos cristãos, nós, né, desenvolvermos com as nossas crianças autistas. Crianças autistas também, quando nós começamos a evangelizar a criança autista, nós não podemos mudar as figuras. Exemplo, estou falando sobre Cristo.
né? Ensinando sobre o nascimento de Jesus. Então, eu tenho que utilizar a mesma figura naquelas histórias. Eu não posso hoje usar uma figura, amanhã uma outra figura, depois da manhã outra figura, em um domingo uma figura, no outro domingo figura. Não, eu tenho que organizar as figuras que eu estou utilizando para evangelizar a criança com não verbal, a criança autista. Então, isso é importante nós termos atenção para esses detalhes. Isso aí a gente aprende no dia a dia, na convivência com a criança. Aqui temos uma criança com autismo e conhece a mãe primeiramente, depois que nasceu seu filho logo. Isso aí. Esse é um dos grandes índices das famílias que, quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver, a maioria das famílias que tem um filho com deficiência, elas são separadas, porque o pai, ele não né, a questão e acaba separando da mãe. Por quê? A mãe, ela se dedica mais para o filho. Então, é como se ela pegasse aquele filho e se doasse todinha para ele. Então, geralmente, os parceiros, né, os maridos se sentem rejeitados ou não conseguem ficar com essa família e acaba se separando. Então, gente, nós como evangélicos, nós como de escola bíblica dominical, evangelista de criança, pastores, líderes. Outro dia estava fazendo uma live e a irmã perguntou qual a maior dificuldade que você acha em relação à inclusão nas igrejas. A maior dificuldade não são as tias, não são as professoras da Bíblica Dominical ou as professoras, né, os dos cultos infantis. Não. Eu acho, assim, que se tiver um pastor, os líderes da igreja, né, o ministério da igreja, acolher, com certeza vai passar essa vontade para os seus liderados. Então, o que nós precisamos é que aconteça, que a inclusão aconteça no coração do ministério da igreja, né? Das lideranças das igrejas. As lideranças das igrejas, elas precisam estar abertas à inclusão. Porque se isso acontecer, todos os outros trabalhos deles serão abençoados e serão abertos à inclusão. Nas igrejas, né, maravilhosas, que fazem coisas lindas. Mas é por quê? Porque a liderança da igreja abriu as portas para isso, pegou essa causa, pegou essa bandeira. E é uma igreja inclusa. Então, eu só posso dizer, a igreja é uma igreja inclusa, o meu pastor dá autonomia para os seus membros, inclui, né, todos de uma forma geral dentro da igreja. Quando só tem uma tiazinha separadinha lá fazendo o seu trabalho, não, mas não é a de fato de direito. Aquela que a gente fala assim, que nem precisaria estarmos falando, né? É aquela que você chega assim e já se sente adaptado ao local. Então, é muito importante nós pensar na liderança da igreja, orar para os nossos líderes, para que o Senhor possa estar, né, porque isso, gente, não é estudado nos seminários de pastores, né, nos seminários evangélicos. Eu ainda não vi, eu fiz curso de teologia e não tinha disciplina para inclusão. Para vocês terem ideia, a CPAD em 2016 fez uma revista que falou mais separadamente sobre essa questão da inclusão. A revista Lições Bíblicas do Terceiro de 2016, que ela falou sobre o desafio da evangelização, obedecendo o ídolo do Senhor de levar as boas novas criaturas, que foi a CPAD, né? Ela lançou essa revista, que é a lição 11, que fala sobre a evangelização das pessoas com deficiência. E foi, em 2016. Olha quantos anos nós estamos falando de inclusão. Isso para cá ainda não falou mais. Então, nós temos que estar sempre buscando essa temática, estar sempre pensando nisso aí. E eu espero que tenha, né, nossa, eu já falei bastante, era 40 minutos, nós já estamos com 48 minutos.
Então, cadê a tia Monique? Oi! Porque se deixar para falar, eu falo até 3 horas. Benção, bom demais! Bom demais. Você quer falar mais alguma coisa, irmã Esther? Não, é só falar do livro, né? Quem quiser, depois vai estar aí descrito aí, quem quiser adquirir o livro, né? Aê! Né? Não é um livro fácil de ler? Não é difícil. Muito fácil. Para mim, foi muito esclarecedor. Me fez, assim, ter uma noção, assim, ampla, né? Do que é a inclusão das crianças com deficiência na igreja. Eu confesso para vocês que eu nunca havia assim, me interessado por esse assunto, porque eu achava que era algo assim, muito difícil, sabe? Assim, muito. E eu sou deficiente auditiva, né? E eu fui descobrir que eu sou deficiente auditiva na faculdade de pedagogia, estudando Libras. E aí, durante a aula, né, durante o estudo, eu descobri que eu sou considerada, né, deficiência auditiva porque eu tenho acima, eu tenho a perda de, eu tenho 46 aqui e 44 aqui. E milagre. Então, eu comecei a me interessar mais sobre o assunto e eu comecei, Esther, a pensar, né, a trazer à memória as dificuldades que eu tive na escola quando eu era criança, né? E eu fui estudando tudo isso na pedagogia. E essas dificuldades também estão presentes na igreja, né? A criança com a deficiência auditiva, a mesma dificuldade que ela tem na escola, ela tem na igreja, né? Porque só muda o ambiente, mas a dificuldade continua a mesma. E eu sempre me interessei por Libras, né? Eu sou deficiente auditiva, mas eu nunca precisei usar Libras. Mas eu faço leitura labial desde 1 ano e meio, né? Eu já usei aparelho, mas não me adaptei. Então, assim, são coisas, né, da vida, e a gente vai se adaptando à nossa realidade, né, à nossa vivência, às experiências. E eu tenho muita vontade de aprender Libras para alcançar, né, essas crianças, não só crianças, mas adultos também, que não são alcançados. Como você falou, é um curso muito difícil, né, mas é possível, é necessário, né, e todos nós podemos aprender com um pouquinho de dedicação. A gente consegue, né? Tudo na nossa vida, se quisermos aprender, a gente consegue. Basta a gente se dedicar, separar um tempo. E eu louvo ao Senhor, né, por eu estar aqui hoje, podendo falar com você. Né? Eu tive meningite quando eu tinha 1 ano, quase 1 ano e meio de idade. Eu quase morri. Eu fiquei na UTI, né, durante 3 meses. E a única sequela que eu tive foi a audição. E eu me vejo assim, né? Depois que eu me converti, minha vida, né, com Deus, eu vejo que eu sou um milagre de Deus, né? Porque muitas crianças naquela época morreram, não puderam mais andar, ficaram surdas por completo. Enfim, a meningite ela traz muitas sequelas, né? E eu tive uma gravíssima, né? E eu louvo a Deus assim pela tua vida, por Deus ter colocado você na minha vida, né? Por eu ter te conhecido. Amém. Por ver assim, uma pessoa tão, tão cheia do Espírito Santo, tão preocupada, né, com as crianças que têm deficiência. Que o Senhor continue te abençoando, te direcionando, que venha mais materiais feitos pelas suas mãos, para a honra e glória do Senhor, para que possamos alcançar as crianças deficientes na igreja. E eu fico super arrepiada falando com você. Que o Senhor te abençoe mesmo, viu? E que você seja bênção, essa bênção que você é, para as nossas vidas que estamos no Ministério com as Crianças. E amém. Eu louvo ao Senhor, né, por esse milagre na minha vida, por eu estar aqui. Muitos não conhecem a minha história, não sabem, né? É disso que eu estou falando, né? Que quando o Espírito Santo é que faz o crescimento, não é a deficiência que limita a pessoa, não é? Então, quando se tem um mínimo de atenção, ela pode se desenvolver como uma pessoa assim como a Monique, né? Olha,
Que evangelista linda e preocupada com o evangelho, né? Mesmo com as suas limitações. Não se para diante das suas limitações. Não é as suas limitações que vão pará-la do amor de Jesus. É disso que eu falo. Não podemos limitar as pessoas. A deficiência, ela não limita o que ela pode fazer na obra do Senhor. Amém. Sobre essa limitação que você falou, eu já me autolimitei pelo julgamento das pessoas, né? Nós deficientes, nós nos auto-sabotamos, porque nos achamos muitas das vezes incapazes de conseguir algo, de fazer algo, porque as pessoas nos sabotam, né? Elas nos subestimam, elas acham que nós não vamos conseguir. Então, eu tive muitas dificuldades na escola, tive muitas dificuldades nos meus trabalhos, né? Foi muito difícil conseguir emprego, não era todo o emprego que eu podia ter. E glória a Deus, assim, porque na igreja, né, eu fui abraçada, né? Ninguém me via, né, como deficiência auditiva. Eu esqueço que eu sou deficiente auditiva, eu esqueço. Quando tem a inclusão, é isso que tem que acontecer. Quando há inclusão, a própria pessoa esquece que ele é um deficiente, né? Querido. E é muito bom quando nós esquecemos que somos deficientes, gente, porque nós somos tratados de modo igual. E é isso que eu desejo para as crianças deficientes que passarem por mim e aquelas que eu puder alcançar. E que o Senhor continue nos capacitando, nos usando para a honra e glória dele. E que esse meu testemunho aqui para vocês, seja para vocês despertarem para isso, refletirem em relação a isso, com as crianças que vocês estiverem na igreja de vocês, né? Aprendam com a Esther, com outros irmãos que falam sobre esse assunto, que aprofundam nesse assunto. Eu não sou aprofundada nesse assunto ainda, mas eu estou aprendendo e vou prosseguir aprendendo para a honra e glória de Deus, porque muitas crianças, como a Esther falou, que têm deficiência, não estão na igreja, e isso é assustador. Nós precisamos, como igreja, mudar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisam ser alcançadas. Esther, muito obrigada. E vai ser, se Deus quiser. Eu que agradeço, Mônica. É sempre um prazer poder participar das suas lives, tá? E contribuir com o pouco que o Senhor tem me dado, né? Eu falo assim que o que Ele nos deu é para ser repartido, para ser falado, para ser todo o conhecimento que Ele nos dá é para ser compartilhado com as pessoas. E se for ainda para dar o reino de Deus, né, povoar o céu, é isso que nós vamos fazer. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo grande, muito obrigada por tudo, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por tudo que você nos passou, por todo o conhecimento. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, o teu ministério, continue te usando para alcançar esses pequenos. Em nome de Jesus. Um grande beijo para você. Beijo. E até a próxima. Deus. Tchau. Deus te abençoe. Tchau.